Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos os participantes no The Brasil broadcast is now starting. All attendees are in e listen-only também mode. quem nos acompanha de Portugal. Nosso boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da terceira edição do 24 Horas Paz. Essa versão é totalmente em português. Esse evento é oferecido pelo Paz, uma organização independente de profissionais de SQL sem fins lucrativos, dirigido pela própria comunidade, com cerca de mais de 100 mil membros, tá? Para mais informações, acesse o nosso site www.sqlpass.com. Você pode se cadastrar lá, participar da comunidade, nos seguir no nosso Twitter. A nossa hashtag é 24HopPT do evento. Graças aos nossos patrocinadores, todos os espectadores que nos acompanham estão habilitados a ganhar um dos 21 prêmios que iremos oferecer através de um sorteio no final deste evento. Quanto mais sessões vocês assistirem, mais chances vão ter de ganhar um dos prêmios dos nossos patrocinadores. Nós agradecemos a todos, que sem vocês não seria possível também a execução desse evento. Nossas próximas semanas nós temos dois grandes eventos do PAS, o SQL Saturday. Um acontecerá em Portugal no próximo dia 18 de outubro e outro no Brasil no dia 25 de outubro na cidade do Rio de Janeiro. Bom, na sessão vamos ter a oportunidade de aprender muito mais sobre o Always On com o nosso palestrante Murilo Miranda. Como sempre, no final teremos a sessão de esclarecimentos, perguntas e respostas. Sem muito mais delongas, vou passar a palavra ao Murilo. Seja bem-vindo, Murilo. Boa apresentação. Aproveitem, pessoal. Qualquer coisa, estamos aqui na moderação para ajudá-los. Ok. Obrigado, Marcondes. Só confirma aqui que está vendo a minha tela, certo? Perfeito, a apresentação? Perfeito, Murilo. Ok, então vamos começar aqui. Boa noite a todos aqui em Portugal e boa tarde para o pessoal no Brasil, que ainda é tarde, né? Vamos falar hoje sobre Always On, mais focado nas novidades do SQL 2014, que vieram para 2014. Sobre mim, meu nome é Murilo Miranda, como vocês devem saber, né, pelo título da sessão. Eu sou MVP em SQL Server e Database Consultant na Python, que é essa empresa que está o logotipo aí do lado direito. Escrevo no blog sql.pt, que está em reformulação, por isso não tem tido muita atualização, mas tenho coisas mais recentes escritas no blog da Python, que é python.com/blog. Também tem aqui os meus contatos, se vocês quiserem falar comigo, meu Twitter, Murilo C. Miranda, e o meu LinkedIn. Então, o que a gente vai falar hoje? Primeiro, eu vou fazer um pequeno overview, ok, sobre o Always On no todo. E antes disso, vou falar sobre as opções que nós temos de Disaster Recovery e High Availability no SQL Server 2014. Depois sim, vamos fazer uma introdução aqui como funciona o Always On. Seguido das novidades, algumas demos e um pequeno sumário no fim. Ok? Então, vamos começar aqui agora com as opções que nós temos hoje em dia no SQL 2014 para High Availability Disaster Recovery. Ok? Então, a primeira delas aqui, vou falar aqui muito por alto delas todas, tá? A primeira delas é o Log Shipping, que é uma coisa bastante antiga, mas ainda funcional. Tem ambientes que isso é muito bom. Ok? E qual é a vantagem principal do Log Shipping? O Log Shipping tem para quem precisa de um recovery time e um recovery point pequeno, não é a melhor solução, porém se você tem uma flexibilidade de perca de dados ou de disponibilidade do seu sistema, o Log Shipping é uma solução boa, inclusive se você tem uma ligação entre a base de produção e Disaster Recovery não muito boa, a conectividade não é muito boa. Isso funciona basicamente, a gente tem uma file share onde são colocados periodicamente os backups do transaction log da base de primária, e a secundária vai lá buscar esses arquivos e restaura no secundário, mantendo as duas em sincronia. Porém, esse tempo de backup e restore não é, obviamente, né, a cada minuto, nem a cada segundo, tem alguns minutos de diferença e, por isso,
se você tiver um desastre, tiver um problema no servidor primário, a gente vai perder dados. Por isso é uma solução que é boa para algumas coisas e não tão boa para outras, mas tem sua utilidade e está viva até hoje por conta disso. A segunda é a nossa famosa replicação, que muitos temem, muitos adoram, outros adoram, mas a verdade é que a replicação é uma coisa que eu sinceramente não estou vendo uma morte assim, muito rápida, porque ela é muito flexível, apesar de ser complexa de se fazer troubleshooting e de se manter no geral. Ela é muito flexível porque você pode ter várias réplicas, não só uma, pode ter várias réplicas da base de dados principal, e mais ainda você pode escolher os artigos que você quer replicar. Isso faz com que a replicação não tenha nada muito parecido atualmente no SQL Server. Inclusive, a gente pode fazer réplica pode replicar para dispositivos móveis. Por exemplo, se você tem um vendedor na rua, você pode replicar algumas tabelas da base de dados e o vendedor vai estar na rua com essa tabela. No final do dia, ele vai lá e sincroniza com a principal. Inclusive, pode ser feita sincronização de leitura escrita de ambos os lados, tem peer-to-peer replication. Ou seja, é bastante flexível. É difícil de fazer troubleshooting, é difícil de se manter, mas é muito interessante no modo geral. Terceira opção é o Failover Cluster Instance. Isso é mais uma solução de high availability do que Disaster Recovery, apesar de que hoje em dia é possível ter os nós do cluster em data centers diferentes, em lugares diferentes. Obviamente isso tem seus custos, não só monetários, mas de outras coisas também. Mas o foco principal aqui do Failover Cluster é fazer redundância do hardware. Tirando, obviamente, excluindo o storage, que o storage é centralizado, tem que ser shared storage, e se o storage falhar, o cluster vai morrer, basicamente. Quarta opção é o Database Mirroring, que já tem a sua sentença de morte já feita. Ele está deprecated, ele deve sumir do SQL Server daqui a uma ou duas versões. Vai ser substituído pela próxima solução que eu vou mostrar aqui, que é o Always On, a Availability Groups. Database Mirroring, hoje em dia, é uma solução muito utilizada para Disaster Recovery. Uma coisa assim, importante se dizer aqui é que o Mirror, a base de dados de Mirror, não é acessível. Tá? A principal, que é vamos dizer, produtiva no caso, ela é acessível para leitura escrita e o Mirror não é acessível para leitura, muito menos para escrita. Porém, a gente tem uma possibilidade aqui que é criar um database snapshot e esse database snapshot vai tirar uma imagem do Mirror num certo ponto de tempo e a partir daí a gente pode chegar e fazer relatórios, pode fazer alguma leitura ali se for necessário, se tiver uma necessidade disso, sem ter que carregar a base de dados de produção. Só que tem que se prestar atenção numa coisa aqui, que é no licenciamento. Por exemplo, só um exemplo assim por alto, se você tiver essa solução que eu desenhei aqui, que é o principal em produção, e depois o Mirror do outro lado, você vai comprar apenas uma licença de SQL, mesmo tendo duas instâncias instaladas, porque a outra é uma instância de standby, ok? E se você começar a fazer snapshot do outro lado, isso vai se configurar que você está utilizando efetivamente o outro lado para fazer algum trabalho, e não vai ser simplesmente um servidor de Disaster Recovery, e obviamente você vai ter que pagar pela outra licença também. Falando também na parte do Mirror não ser acessível, eu não referi aqui que no log shipping a base de dados não fica acessível no geral, mas você tem uma opção de worm, log shipping worm, que você pode manter a base de dados acessível enquanto não está sendo feito um restore de um transaction log. Okay? Ou seja, ela fica acessível por um período de tempo, depois ela fica offline fazendo o recovery do transaction log, depois fica online de novo e assim durante todo o seu ciclo de vida, ok? Enquanto ela for a parte não primária, ok? Certo. A última opção é o Availability Groups, que foi introduzido no SQL Server 2012, é o que a gente vai falar também aqui. Basicamente, Always On se resume a Failover Cluster e Availability Groups, ok? Essas não são as duas soluções da marca Always On. O Availability Groups é baseado, poderia dizer, no Database Mirroring, só que a sua diferença é a sua flexibilidade, eu vou fazer uma introdução mais à frente, vocês vão perceber, e a diferença principal de quando o Mirroring morrer e não estiver mais disponível para o Availability Groups é que o Mirroring ainda é possível ser feito no SQL Server Standard, enquanto o Availability Groups só é disponível na versão Enterprise. Ok? Agora é o seguinte, escolher entre essas soluções muitas vezes é fácil, se você olhar assim, se você pensar friamente, fala assim, eu vou escolher o Always On, talvez, o Mirroring,
porque você vai pensar assim no que é melhor, talvez em termos de feature. Porém, existem 3 pontos importantes aqui de se ter em consideração, tá? Que é o Recovery Time Objective, ok? Basicamente, o que é o Recovery Time Objective? Você tem a sua base de dados em produção ativa, tem um problema, qualquer um desastre, uma falha de hardware, e você vai ter que passar tudo para o lado do Disaster Recovery, ok? Para o outro data center. O Recovery Time Objective é o tempo que você demora do desastre até recuperar a base de dados, colocá-la online acessível novamente, e todo esse processo é o tempo que é o RTO, basicamente, ok? E você também tem um outro tempo chamado, outra métrica aqui, que é o Recovery Point Objective, que ao invés de medir o tempo de que você demorou do desastre até recuperar o ambiente, esse aqui mede a quantidade de dados que você pode perder, ok? No caso, se você tiver um ambiente muito crítico, você vai ter um Recovery Time Objective próximo do zero e um Recovery Point Objective próximo do zero, ok? No caso, a gente escolheria aqui uma solução, por exemplo, de Availability Groups, ok? E o terceiro, e talvez mais influente aqui, é o Budget, ok? Por que isso? Porque sem dinheiro não tem jeito, meu amigo. Você pode ter um RTO e um RPO muito baixinho, mas se você também tem o dinheiro baixinho, não tem saída, não tem saída. Você vai ter que ficar por onde seu dinheiro pode comprar. Ok, feita aqui a introdução dessas soluções, vou entrar agora aqui no Horizon, né? Murilo? Certo. Horizon, como muita gente pensa... Opa, diga. Não, tranquilo. Você chamou? Não, porque cortou o áudio. Não. Beleza. Ah, legal, voltou. Pronto. Então, o Always On, muita gente pensa que o Always On o Availability Groups, mas não, o Always On não é Availability Groups. A Availability Groups faz parte do Evercluster e a Availability Groups, que foi a novidade que foi introduzida no 2012. Confunde e o Failover Cluster ele tinha simplesmente o nome de Windows Failover Cluster antes e passou a se chamar Always On Failover Cluster Instance. Foi só uma questão de mudança de nome. Certo? Então vou fazer aqui a introdução rápida, o que é o Failover Cluster no início, tá? Então é o seguinte, Failover Cluster, como eu já disse na introdução das soluções que nós temos, o cluster é composto por um ou mais nós, sim, porque um cluster pode ter apenas um nó, apesar de não ser uma coisa assim que vai ter um efeito desejado, mas pode ter um nó só. Nesse caso da figura, eu tenho aqui 2 nós. O Failover Cluster, ele está ali para poder fazer para poder aumentar a disponibilidade de servidores, porque você tem uma redundância de hardware, ok? Esse é o objetivo principal. E o Failover Cluster tem que ter, aliás, a Failover Cluster Instance tem que estar instalada nos 2 nós, ok? Não é instalada como se fosse uma standalone instance, ela é instalada como se fosse uma Failover Cluster Instance, é diferente o tipo de instalação. Ela também depende de um domínio. O cluster tem que fazer parte do domínio, assim como a instância também tem que fazer parte do domínio. Tem outros pequenos detalhes aqui, como o computer name virtual, tem o virtual IP, pronto, tem alguns pequenos nuances aqui na instalação, não é uma instalação assim trivial. E o principal aqui, além do cluster em si, é que o storage tem que ser um shared storage, não pode ser um storage local, é um tipo de storage diferente. Hoje em dia, nós não precisamos ter uma SAN para poder ter o shared storage, a gente pode usar SMB, uma file share, apesar de não ter uma performance tão boa quanto uma SAN. Ok? Ok, continuando aqui sobre o shared storage, esse aqui é o grande problema do Failover Cluster. Como o storage é compartilhado entre todos os nós, nesse caso aqui entre os 2 nós, se você tiver uma falha no storage, não precisa nem ser uma falha no storage, se tiver uma falha de ligação dos servidores, dos nós do cluster para o storage, o cluster vai cair. E não tem jeito, não adianta você ter 1000 nós com o hardware funcionando perfeitamente, brilhando ali, porque não vai funcionar porque não tem storage. Certo. O Failover Cluster,
em apenas um nó, não tem como colocar a instância ativa em vários nós. Eu já trabalhei com gente que veio de Oracle e as pessoas confundem, às vezes, as coisas. Por exemplo, tive um problema de performance numa instância e o cliente vem perguntar se ele comprasse outro nó e colocasse no cluster, se a performance ia melhorar. Não, isso não acontece no SQL Server, você tem mais um nó, não vai adiantar em nada em termos de performance, ok? Mas é simplesmente mais um hardware que você tem para fazer failover. No caso, 2 nós é suficiente para uma instância, a não ser que você tenha uma estratégia assim, um pouco mais complexa, ou que você tenha mais do que uma instância instalada no cluster, o que é possível também. Ok? Então todos os outros nós estão em modo passivo, ficam em idle, sem fazer nada, só ali parado esperando um failover. Ok? Como eu tinha dito, é necessário ter o shared storage, pode ser uma SAN ou uma file share em SMB. E o failover, failover de um nó para o outro da instância demora de 30 segundos, pode demorar até alguns minutos no caso. E isso às vezes pode ser muito tempo, dependendo dos critérios da empresa. Okay? O failover cluster está melhorando, mas como eu disse, não é uma novidade. Basicamente, ele já existe há algum tempo, só teve uma rebrand aqui, mudaram o nome dele, mudaram mais parcialmente o nome, né? Tem o Always On na frente agora. Em termos de novidade, melhorias no caso, no SQL Server 2012 foram introduzidas já algumas melhorias, entre elas o Flexible Failover Policy, Indirect Checkpoint, Multi-Site Clusters, que foi uma melhoria muito boa, inclusive, que é aquilo que eu disse, você pode ter um nó no data center e outro em outro data center, em subnet diferente. TempDB num disco local também é uma coisa muito, muito legal para a gente, porque você tem um shared storage, o shared storage está sendo compartilhado não só pelos nós do cluster, mas por outras aplicações, outras instâncias. Ele é cedido por vários servidores no data center e, obviamente, você não vai ter uma coisa dedicada para você. E a TempDB sendo uma base de dados crítica, necessita de um disco rápido, então existe a possibilidade de se colocar discos locais e alocar TempDB a esses discos. Okay? Basicamente o bom ali é colocar um SSD bem rápido, ou um PCI Express, para poder ter uma performance boa. Murilo? Opa, tá me ouvindo? Opa, é porque ficou mudo de repente. Ok. Qual foi a última coisa que você ouviu? Bom, desse slide que você está agora, nós não escutamos nada. Ok, então eu falei um tempão aqui à toa. Não, desse Pronto, slide legal. agora do Available Groups. Certo. Desse Sem agora, o problema. anterior sim. Ok, então aqui é o seguinte, também passou agora para o slide, está tranquilo. É o seguinte, Availability Groups, eu terminei a parte do Failover Cluster Instance e estava dizendo aqui que se vocês tiverem dúvida, para poder falar com o Marcondes, que eu posso, no fim eu posso responder as perguntas, e se for alguma coisa urgente, o Marcondes vai me interromper aqui e vai passar a pergunta, ok? Vamos entrar agora aqui no Availability Groups. Basicamente, o Availability Groups eles são baseados no Failover Cluster, se você pode perceber que a imagem ali também, base, é igual do anterior, do Failover Cluster Instance. Também tem que ser baseado no Domain Controller, é um cluster, ok? Sempre o cluster tem que estar debaixo do domínio. A diferença aqui começa nesse momento. Na cluster de instance, a gente precisava ter uma instância instalada em todos os nós do cluster, de uma instalação especial, com uma instalação em cluster, ok? É mesmo isso que está lá na instalação da SQL Server, cluster de instance. No caso, é uma standalone instance que a gente vai instalar aqui no Availability Groups. Vai instalar uma standalone instance por cada nó, ok? Essas instâncias vão estar baseadas em discos locais, não tem mais a necessidade de ter um disco partilhado, no caso, mesmo para poder fazer o cluster. Se você não quer comprar uma SAN para botar o storage partilhado, você pode utilizar uma SMB para colocar o disco de quórum do cluster e você escapa completamente de ter uma SAN, ok? Ou seja, pode abaixar o custo diminuir o custo da solução dessa forma, olhando para essa perspectiva, obviamente. Certo, você tem instâncias standalone, com discos locais dos dois lados, os discos têm que ter as mesmas
as mesmas letras, os mesmos paths. Obviamente, também é bom ter o mesmo espaço, apesar de não ser um constrangimento. O SQL vai deixar você ativar o always on da mesma forma, porém, você vai ter problemas no futuro quando a base de dados crescer. Ok? E, sendo ativo o Availability Groups, a gente vai ter grupos de bases de dados. A gente pode criar N grupos e colocar bases de dados dentro desses grupos. Você não pode ter uma base de dados em mais do que um grupo, porém, você pode ter vários grupos com bases de dados distintas ali dentro. E, a partir desse momento, você pode balancear esses grupos entre os nós do cluster, utilizando o poder de processamento de todos os nós, ao contrário do cluster, que ia ter um nó parado, ali só esperando o failover. Certo? Outro ponto aqui do Availability Groups, você tem um listener, e esse listener ele é associado, ele é opcional, ok? E é associado a cada Availability Group. Ou seja, se você fizer um failover do grupo, e você vai continuar cedendo das aplicações, utilizando esse listener como ponto de entrada, que vai apontar você para o nó correto, para a instância correta, seja essa instância primária ou uma réplica secundária. Certo? O Availability Groups foi introduzido no SQL Server 2012, como já disse, usa storage local, e as réplicas secundárias podem estar ativas. Isso é opcional também. Ok? Isso assim como eu tinha dito da situação do database mirroring, de a gente fazer o snapshot, database snapshot no mirror, e ter que pagar licença por causa disso, aqui é a mesma coisa. Se você não quiser pagar licença das réplicas secundárias, você pode colocar elas com um standby e elas não vão, essa licença não vai ser cobrada, porque você só vai usar ela no caso de ter um problema, precisar fazer um failover, ok? É bom sempre dar uma lida no documento de licenciamento, porque tem pequenas nuances ali interessantes. No caso do failover aqui para Availability Groups, o failover é muito rápido, é menos de 30 segundos, enquanto a gente no failover cluster tem a partir de 30 segundos, até 30 segundos, mais ou menos isso, até alguns minutos. Por quê? O que acontece aqui? Aqui você tem a instância, você tem as duas instâncias online já, as N instâncias online. As bases de dados dos grupos já estão montadas e preparadas para assumir o papel de primary replica. Okay? Então, por conta disso, o failover se limita a colocar base de dados online acessível para escrita e leitura, no caso dela estar em standby. Okay? Temos aqui também tivemos a introdução do Flexible Failover Policy no SQL no Windows 2012 e no SQL 2012, como eu já tinha dito anteriormente, que também se aplica aqui. Temos aqui um benefício de Automatic Page Repair, porque você vai ter réplicas da base de dados em outros nós, em outras réplicas, e isso vai ajudar para fazer o repair de uma página que esteja danificada. Você tem cópias dos outros lados e isso ajuda. Okay? Isso também foi melhorado, o Availability Groups foi melhorado no SQL 2014, é por isso que a gente está fazendo essa apresentação. Okay? Para terminar aqui a comparação entre Failover Cluster Instance e Availability Groups, só fazer aqui uma pequena comparaçãozinha aqui de alguns pontos. No caso da Failover Cluster Instance, a gente pode ter vários nós, okay? Enquanto no Availability Groups múltiplos secundários, e esses secundários podem ser acedidos e utilizados, okay? E distribuídos conforme a necessidade. Numa instância em cluster, numa cluster de instância, a gente pode ter a instância apenas ativa em um nó, enquanto no caso do Availability Groups ele pode estar ativo para leitura em todos os nós, se for necessário. A partir do momento que você faz um failover na instância de cluster, a instância inteira vai ser passada para o outro nó, para o nó de destino, ou seja, vai ser um processo cumprido, até por isso o failover demora mais, que vai ter que colocar o disco, colocar os discos offline, passar para o outro lado, colocar online, passar os nomes, os IPs, serviços, colocar bases de dados online, enquanto aqui a gente pode fazer um failover só por grupos, ok? E já está tudo montado, por isso que o failover é muito mais rápido no Availability Groups. Outra vantagem do Availability Groups em relação ao Failover Cluster Instance é que a gente tem os tais discos locais, enquanto na Failover Cluster Instance a gente tem o shared disk, como eu já tinha dito, então a gente ganha em performance aqui. E outra, em termos de custo, né, a diferença aqui é que o Failover Cluster Instance está disponível a partir da Standard, da versão Standard, enquanto no Availability Groups só Enterprise. Certo? Então vamos falar aqui agora, finalmente, das melhorias que o Always On teve no SQL Server 2014. Vou falar aqui para ambos o Failover Cluster e Always On Availability Groups. Começando aqui,
sobre a melhoria dos diagnósticos, ok? Essa melhoria de diagnóstico aconteceu não só para Availability Groups, mas também para o Failover Cluster Instance, ok? Isso basicamente foi baseado a Microsoft tirou essa base de melhoria de feedback dos clientes, desde que isso foi lançado, e fez o processo ficar mais fácil de se fazer troubleshooting. Foram adicionadas DMVs ou campos nas DMVs, Extended Events, dashboard foi melhorado, mensagens de erro foram aprimoradas e adicionadas novas. No total foram 25 melhorias no total, e a gente tem aqui algumas delas, aqui só tem 12. Obviamente, ninguém vai ficar lendo isso agora, mas aqui estão as mais importantes. Eu procurei lista completa das 25, também não acabei aqui, mas eu encontrei só essas, no caso. O slide, ou a apresentação completa vai estar disponível para vocês, inclusive. Vocês depois podem, quem quiser ler, ir no site da PS e assistir de novo isso, dar um pause aqui, dar uma verificada nessas melhorias. Então, vamos passar para frente. Certo? Certo. Segunda melhoria. Primeira melhoria foi a melhoria dos diagnósticos, ok? Segunda melhoria foi a disponibilidade, foi melhorada também. A gente tem uma maior disponibilidade nesse caso. E o que acontecia antes? Isso aqui a gente está falando agora sobre Availability Groups, ok? No SQL Server 2012, se você tivesse um problema qualquer de conectividade, ou mesmo a primary réplica ficasse offline por algum motivo, todas as suas queries que estivessem sendo executadas naquele momento iam cair e a réplica ia ficar indisponível. Isso não acontece mais no 2014. Em 2014, a secondary réplica fica ativa, as suas queries vão continuar sendo executadas, não vai haver interrupção no geral, ok? Sendo a falha de rede, perca de quórum ou a primary réplica ficar embaixo, a gente vai continuar tendo acesso a secondary réplicas, ou seja, a gente vai conseguir fazer leitura da base de dados na mesma, apesar de não poder ser feita escrita, porque a primary réplica não está acessível, ok? Isso foi feito, essa melhoria foi feita no geral por conta daquela possibilidade de a gente ter uma distribuição, uma geodistribuição do nosso ambiente, ok? Ou seja, se você tem aqui um nó do cluster em Lisboa e outro nó em São Paulo, por exemplo, a ligação possivelmente não vai ser uma ligação maravilhosa e vamos ter algumas pequenas falhas de rede durante o dia e isso ia gerar alguns constrangimentos. Com o 2014 isso não acontece mais, as coisas continuam funcionando normalmente, e por isso a Microsoft decidiu investir nessa melhoria e foi uma melhoria de valor. Ok? Certo. Agora eu vou fazer aqui a minha primeira demo que vai mostrar mais ou menos a parte do diagnóstico e essa parte da disponibilidade. Ok? Vamos ver aqui, eu espero que tudo corra bem, porque eu quando estava fazendo meu teste, deu um pequeno problema aqui num dos testes e você sabe que na hora que está aparecendo a demo para o público é quando os problemas também aparecem. Ok? Então, basicamente, eu vou passar aqui, mostrar primeiro o diagnóstico, depois vou mostrar a parte da alta disponibilidade, da melhoria na disponibilidade. Certo? No meu ambiente, eu tenho aqui um Availability Groups com 3 réplicas, ok? 2 réplicas secundárias, uma primária, no caso, só essa base de dados Adventure Works 2014 que está aqui, tem um Availability Group apenas com essa base de dados dentro, ok? Como vocês podem ver aqui. Certo. Então aqui, vamos falar aqui primeiro do nosso dashboard, ok? O que a gente pode ver aqui numa informação geral? Vou fazer aqui um zoom aqui para poder vocês verem melhor isso. Ok? A gente tem aqui a mesma informação que eu tive ali no menuzinho aqui do lado, a gente tem aqui o nome das réplicas, o papel dela, se ela é primária ou secundária, e o tipo de failover, se é manual ou automático. Nesse caso aqui, a gente pode ver que a primeira réplica tem um failover manual, porque ela está no modo assíncrono de sincronismo, ok? Isso significa que o SQL Server não garante que a gente não tenha perca de dados. Se vocês olharem aqui embaixo, você tem aqui Failover Readiness Data Loss para essa réplica, ok? Porque o que acontece? O processo é assíncrono, o SQL Server vai enviar as transações que foram feitas para essa réplica, ela pode ser recebida e aplicada na secundária réplica assíncrona ou não, ok? Se falhar,
vai ter que ser reenviado para ser committed no outro lado. No caso de haver falha e haver um failover, você vai perder esse dado que você enviou e não foi sincronizado corretamente. No outro caso aqui dessa réplica secundária que termina em 04, ela tem um failover automático, ela tem essa possibilidade de failover automático porque ela é uma réplica síncrona, ok? Mas aqui desse dashboard a gente tem aqui esse link de Start Failover Wizard, que é a mesma coisa que você chegar aqui no Availability Groups e clicar no failover, ok? Então basicamente você vai clicar aqui, ops, fiz besteira aqui, certo? E aqui nesse wizard você consegue chegar e fazer o failover. Passa aqui para a próxima, no Next, você pode escolher qual das réplicas você quer fazer o failover. É de se notar aqui que a gente tem esse pequeno warning aqui, por conta dessa réplica ser assíncrona, como está escrito aqui, aquilo que eu expliquei, você pode perder dados e eles têm, a Microsoft deixa esse warning aqui para poder a gente saber que a gente está correndo risco se fizer failover para lá. Ok? Eu não vou fazer failover agora, só para mostrar aqui. Outra coisa interessante aqui é esse Health Events, que a gente tem aqui basicamente os eventos que aconteceram nessa Availability Group. Você pode ver que tem aqui vários erros, ok? Isso aconteceu por conta do erro do problema que eu tive antes na apresentação que eu contei para vocês, que uma das réplicas caiu e não estava voltando mais. No caso, já está resolvido o problema, mas aqui ficou registrado o erro. A gente consegue ver aqui 315 eventos, no caso. Isso aqui é bom para poder ajudar no caso de se fazer um troubleshooting, ver o histórico do que aconteceu, ver os detalhes, tem mensagens, tem a réplica que aconteceu, o problema, etc. Outra coisa que a gente tem aqui, outra maneira de se fazer um troubleshooting aqui, é utilizando o DMVs, ok? Temos uma DMV aqui interessante, que é DMHDR, Database Replica States, que tem vários campos com muitos detalhes. Eu simplesmente selecionei aqui alguns que eu achava mais interessantes. A gente pode ver aqui, fazer um zoom aqui. A gente pode ver aqui, eu tenho aqui o nome da base de dados que está dentro do grupo, da Availability Group. Ok? O estado do sincronismo, a gente pode perceber aqui que essas duas réplicas, que são as réplicas que são síncronas, estão com o estado synchronized, enquanto a assíncrona fica synchronizing. Por que isso? Porque a Microsoft não vai colocar as mãos no fogo aqui, mesmo que esteja sincronizado, falando que está sincronizado, porque num milissegundo para o outro, a sincronia pode ter um erro na sincronia e acontecer um failover e perder os dados. Então, mesmo que esteja sincronizado, vai aparecer aqui synchronizing, ok? E o que a gente pode ver aqui, para poder ter certeza que as coisas estão atualizadas, a gente pode ver aqui no last commit time, o timestamp da última transação que foi committed em todas as réplicas. A gente pode ver que o timestamp é igual para todas as réplicas, então a gente está tranquilo aqui que está tudo legal, ok? Outra coisa interessante aqui é o log send rate, que isso aqui é a velocidade em que a gente consegue mandar as transações de uma réplica para outra, ok? Da primary para as secondaries, nesse caso. E a gente pode verificar aqui que a primeira réplica tem uma velocidade de ligação menor do que a segunda, ok? Certo. Agora vamos testar aqui a disponibilidade. Basicamente, eu tenho aqui uma réplica que está na Microsoft Azure, ok? Que é essa réplica aqui, que eu abri agora. E a gente pode ver que eu vou fazer um refresh, que ela está online, está funcionando, está a base de dados aqui direitinha, sincronizada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou executar uma query que demora mais ou menos 1 minuto e eu vou desligar a VPN que conecta a minha rede on-premises com o Azure, ok? Dessa forma, a réplica vai ficar desincronizada e eu quero provar aqui que a query vai continuar sendo executada e que a base de dados vai continuar acessível, mesmo com a perca de contato entre a primary réplica e a secondary, ok? Então vamos lá, deixa eu só preparar as coisas aqui, ok? Aqui é o dashboard do Azure, tem aqui também, onde é que está a outra? Está aqui, um servidorzinho aqui que controla a VPN. Ok, está conectada a VPN. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou executar a query, onde é que está a query aqui? Deixa eu só encontrar. Certo? Vou executar essa query aqui. Ok, ela demora mais ou menos 1 minuto para executar por completo. Agora eu vou aqui no Azure.
vou desconectar a VPN. Depois, vou chegar aqui e vou desabilitar de vez e desconectar a VPN do meu lado também. Ok? Então vamos minimizar isso. E vamos ver aqui, a query continua em execução nesse momento. Vamos fazer um refresh aqui no... Tá vendo aqui no Availability Groups? A gente pode ver aqui, a gente perdeu a ligação com a primária, está aqui resolving o estado. Para quem não está vendo, eu posso aumentar aqui, certo? Olha aqui, resolving. A gente pode ir aqui também no primário, vamos ver aqui o estado aqui no primário, que aparece. A gente vê que a gente perdeu o contato com essa réplica secundária. E executando aquela DMV que eu mostrei para vocês, a gente vai poder ver também uma informação interessante, que aparece que essa réplica não está em sincronismo, o estado não está healthy, não está saudável, ok? Então a gente não tem as bases de dados atualizadas em todas as réplicas, apesar de, na verdade está, né, se a gente ver aqui o last commit time, não foi feita nenhuma modificação desde que eu coloquei a VPN, desliguei a VPN até agora, porém a gente vai testar isso agora, vai ser o outro teste que a gente vai fazer. Eu vou executar aqui uma carga pesadinha, ok? Que vai mudar algumas coisas dentro da base de dados e a gente vai ver depois que isso não vai sincronizar, ok? Vamos ver aqui, ó. Eu já estou fazendo aqui um refresh, a gente já pode ver. Olha aqui, essas duas últimas, deixa eu aumentar isso aqui mais uma vez. As duas últimas réplicas, last committed time está 20 horas e 42 minutos, enquanto na primeira, que é a que a gente desligou, está 19h10, ok? Porém, a gente já vê que ela está ficando para trás, e faz sentido ela ficar para trás, ok? Está ficando cada vez mais para trás, a gente pode ver, inclusive o log send rate está diferente. Eu vou aqui agora voltar naquela secundária réplica só para poder ver se a query terminou, e terminou com sucesso, devolveu aqui, acho que 300 mil ou 3 milhões de rows, ok? Vamos provar aqui que a base de dados está ativa, está acessível, conseguimos ver as tabelas, conseguimos fazer queries, só a sincronia do Availability Groups que não está sendo feita, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou reativar aqui a conexão da VPN, ok? Vou reativar também do meu lado a VPN, vou fazer enable aqui, e depois eu vou colocar ele para conectar, ele demora um bocado para conectar, então a gente deixa isso conectando aqui sozinho, em ambos os lados. Vamos ver aqui como é que isso aqui está sendo executado ainda. E eu vou passar para a apresentação, ok? Vou voltar para a apresentação. E a gente depois vem aqui para poder ver se isso já recuperou. A gente vê o estado, ver se já sincronizou as coisas. Eu posso até fazer aqui um execute para poder provar que ainda não está funcionando isso, ok? Vamos ver se o SQL Server funciona bem sozinho, né? Certo. Vou voltar aqui para a apresentação. Depois, na próxima demo, a gente vai ver o estado que ficou isso. Certo? Agora, vamos aqui para mais uma melhoria que a gente teve nos Availability Groups. Agora, é possível adicionar até 8 réplicas secundárias, ok? Existe um limite de que apenas 2 réplicas podem ser síncronas, ok? Que é aquilo que eu mostrei para vocês. Só as réplicas síncronas podem ter failover automático e só as réplicas síncronas vão garantir 0 de data loss, ok? Certo. As réplicas síncronas não esperam por commit, ok? Isso significa que não vai ter impacto na performance. Então a Microsoft fez uma medida aqui e garante que apenas usando as 8 réplicas síncronas, ou as outras réplicas secundárias assíncronas, a gente vai ter uma latência adicional de apenas 1%, o que é muito pouco comparado ao número de réplicas que a gente vai ter, certo? Quais são as vantagens de se adicionar mais réplicas aqui? As vantagens são óbvias, você vai ter mais réplicas para poder distribuir a sua carga. Seja essa carga para queries, seja essa carga para backups. A gente pode tirar muitas vantagens das réplicas. Se configurar, por exemplo, a nossa base de dados para fazer um load balance, que é, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui agora. Certo, a gente tem 3 opções de fazer o load balance, ok? Pelo menos que eu me lembre agora. Para poder fazer essa distribuição de carga entre as réplicas. Nesse caso aqui eu tenho 3 réplicas que eu estou mostrando e eu vou utilizar a primeira opção, que é usando a connection string e tirando vantagem do listener que nós temos no Availability Groups, ok? Certo.
é enviado um pedido de leitura, ok? Com intenção de leitura para o nosso listener. O listener vai receber esse pedido e vai mandar o pedido para a réplica que responda mais rápido. Basicamente, responder mais rápido depende de vários fatores aqui, não simplesmente da ligação, ok? Mas também depende da carga do CPU, de memória, etc. Ou seja, o tempo de resposta varia, ok? Mas o tempo de resposta vai ser o que vai definir onde é que a gente vai conseguir conectar. Pode ser a réplica 1, a réplica 2 ou a réplica 3, nesse caso. Basicamente, a carga vai ser distribuída de uma forma de que a gente tenha todas as réplicas trabalhando por igual e que a nossa aplicação funcione da melhor forma possível, ok? As outras duas opções, a utilização de DNS Round Robin ou do load balancer, ok? De um load balancer, ok? Isso sai do âmbito do SQL Server. Basicamente, a gente vai tentar fazer uma conexão utilizando essas tecnologias. A gente vai ter uma conexão de leitura diretamente em uma das réplicas que nós temos disponível, certo? Outra opção, outra melhoria aqui, na verdade, do Availability Groups é uma réplica do Azure. Na verdade, essa melhoria chegou com a SQL Server 2012 SP1, ok? Mas efetivamente raiz vem com a SQL Server 2014. Essa é uma opção interessante, a minha demo ali, inclusive, estava com uma réplica do Azure, mas essa é uma opção interessante porque a gente, vamos imaginar, uma empresa que não tem um data center de disaster recovery, vai ter que comprar um lugar ou alugar um lugar para fazer o data center, vai ter que pagar para a sua operação, que não vai ser barato, vai ter que ter geradores, vai ter que ter gente trabalhando, contratar uma internet boa, etc., ligações, blá, 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 servidores e tudo. Usando uma réplica no Azure vai facilitar muito nesse sentido, porque você vai pagar pelo que você vai utilizar. O Microsoft Azure é escalável, o preço não é tão caro assim, e a situação de você pagar pelo que você usa é muito boa, inclusive para startups que não tem muito dinheiro mesmo para pagar, comprar um data center ou simplesmente pagar um hosting muito caro. O Azure é muito legal nisso. E ainda por cima, você pode escolher entre várias localizações que a Microsoft tem de data center do Azure. Okay? A gente pode ver aqui no mapa, a gente tem uma no Brasil, tem aqui na Europa, tem uma na Irlanda e em Amsterdã, se eu não estou enganado nessas cidades. Estados Unidos tem mais 4, tem mais algumas na Ásia. Ou seja, a gente tem aqui muitas opções, você inclusive pode fazer toda a sua infraestrutura dentro da cloud e distribuir por alguns data centers as suas opções, o que vai fazer com que você, se você não tem dinheiro para poder ter um data center e manter um data center, você tenha uma flexibilidade maior nesse sentido. Ok? Certo. A réplica no Azure é legal, eu falei aqui do Disaster Recovery, mas também, como eu também já referi, ela pode ser usada com outros objetivos, como o objetivo de offload, que eu já disse na outra parte das réplicas adicionais, em que a gente pode usar a nossa aplicação para conectar em várias localizações diferentes e fazer um load balancing, por exemplo. Também podemos utilizar para backups, e também para primary réplica. A gente pode ter nosso Availability Groups, nosso Always On Availability Groups, todo montado dentro do Azure. Inclusive, tem um template que já monta tudo completo, desde o domain controller até as réplicas e o storage, está tudo lá. Okay? E é muito fácil de montar, porque você só responde umas perguntinhas ali no Wizard e já fica tudo montado automaticamente. Ou seja, não precisa nem ter um conhecimento muito profundo de como se montar esse ambiente, porque no Azure isso é bem facilitado. Okay? Foi adicionado também um novo Wizard, que é o Azure Replica, que facilita muito também o processo de, se você tiver um Availability Groups, ambiente Availability Groups montado no seu data center on-premises, você usa esse Wizard e esse Wizard vai fazer o trabalho de criar e de integrar essa réplica do Azure dentro do seu ambiente atual. Okay? Esse Wizard toma conta de todos os pequenos pontos, como criar a máquina virtual no Azure, criar a instância, ativar o Always On, adicionar no cluster, instalar o cluster, entrar no domínio, ou seja, todo o trabalho manual que a gente ia ter, que ia demorar um tempo, esse Wizard faz. Okay? Porém, para poder fazer essa ligação entre o Azure e a nossa on-premise, a gente precisa de uma VPN, que é aquela VPN que eu estava mexendo ali na demo, que é uma site-to-site VPN. A gente tem duas VPNs, tem o point to site e a site-to-site. No caso, para uma maior disponibilidade, para uma coisa
completa para ligar os dois data centers, a gente utilizaria site-to-site, é a mais indicada. Certo? Marcondes, quanto tempo a gente tem aí? Mais 10 minutos. 10 minutos, legal, tá chegando no fim também aqui. Certo, então é o seguinte, eu vou falar aqui também da última melhoria que a gente teve no Always On, nesse caso do Failover Cluster, ok? Depois dessa melhoria eu vou passar para uma demo final, só uma coisa rápida. A gente vai ver a situação da última demo, como é que ficou, e entrar para mais uma pequena demo. Então vou falar aqui, a última melhoria que a gente teve foi a nível do Failover Cluster e do SQL Server também diretamente, que é a utilização de Cluster Shared Volumes, ok? O SQL Server suporta isso agora e isso é basicamente uma nova forma de se lidar com os discos. O que acontece é que, como eu demonstrei, numa instância em cluster, os discos estão ativos apenas no nó ativo. Okay? Se você for no nó passivo, você nem vê o disco ali online. Com os CSVs, os discos ficam ativos em todos os nós da instância e acessíveis para leitura e escrita. Okay? Isso não significa, porém, que a instância vai estar ativa em todos os nós. Vai estar ativa apenas no nó ativo da instância do SQL Server, porém os discos vão estar acessíveis nos outros nós. A gente tem algumas vantagens disso. Okay? O que acontece? A gente tem um failover mais rápido, porque a gente não vai ter mais a necessidade de colocar o disco offline no nó ativo e colocar online no futuro nó ativo, no caso de um failover. As operações de I/O também são melhoradas, porque a gente tem uma situação de que, se o nó ativo perder a conexão com o storage, o nó passivo vai ser verificado, vai ver se ele ainda tem a conexão. Por exemplo, pode ser que tenha soltado o cabo do nó ativo e o cabo do nó passivo está ligado na SAN ainda, e você não vai perder a instância vai simplesmente tentar chegar no disco utilizando outro nó. Eu vou mostrar isso mais ou menos no esqueminha adiante. E a última vantagem aqui é que a gente foge um pouco da limitação das 24 letras que a gente tem para drive letter, ok? Isso, basicamente, o CSV aparece como um mount point, ok? Certo. Mostrando aqui o esquema. Dentro do CSV a gente tem ele adicionado no cluster, ok? Esse cluster aqui desse esquema tem 2 nós, e um dos nós é o Coordinator Node. Esse Coordinator Node vai ser o responsável por fazer a escrita de metadados. Então o que acontece? Se, por exemplo, o nó 02, que é onde a instância do SQL Server está ativa nesse esquema aqui, se esse nó 02 quiser enviar um pedido de escrita para o disco de metadados, ele vai ter que passar pelo Coordinator Node, ou seja, ele vai mandar o metadata write ou recache para o nó 01, e o nó 01 vai lá e vai escrever esse request, ok? Vai escrever esses metadados. Já, por causa dos dados em si, ambos os nós, ou todos os nós do cluster, têm acesso para leitura e escrita no disco. Naquele caso que eu falei de se perder a ligação de um nó ao disco, ok? Nesse caso aqui foi o nó ativo do SQL Server que perdeu a conectividade com o disco. O pedido de escrita vai falhar, certo? Ou de leitura, vai falhar no disco, no caso do nó ativo. Hoje em dia, ou se um CSV não estiver ativo, o que ia acontecer se o disco sumisse? A gente ia ter um failover, a instância ia passar para o outro lado, a instância ia ficar indisponível, ia ser uma coisa chata, uma situação chata que ia acontecer. No caso do CSV estar ativo, o I/O vai falhar, porém a gente tem outro nó que pode chegar lá. Então, o nó 2 vai fazer um pedido do I/O para o nó 1 e o nó 1 vai redirecionar para o storage, porque o nó 1 ainda tem acesso ao storage, ok? Tem ainda acesso ao disco. Então, o I/O vai ser um pouco mais lento, porque vai ter mais um interveniente aqui no meio do pedido, porém a instância vai estar disponível, a gente não vai ter disponibilidade. Então, a gente tem o nosso tempo para ir lá, corrigir o problema, conectar o cabo de novo, ou seja, descobrir o problema, seja o que for, e depois, a partir do momento que o disco está ativo, a gente vai ter novamente a instância funcionando diretamente com acesso ao disco. Ok? Agora eu vou fazer aqui a última demo, que é uma demo rápida, para terminar isso aqui. Ok? Vamos voltar aqui ao nosso ambiente. Vamos ver aqui, antes disso, se já está conectado. Ó, já temos a nossa VPN conectada novamente aqui no Azure. Então, se eu fizer um refresh aqui, a gente possivelmente vai ver que a outra réplica está ativa. E tá. Vou fazer aqui, vamos dar um zoomzinho aqui no resultado antigo. O que a gente via aqui? Até o último refresh que eu fiz nessa query de diagnóstico aqui nessa DMV, eu verifiquei que a gente tinha um atraso aqui de 1 hora mais ou menos, ou menos, não, um pouco menos de 1 hora, ou mais.
Mais ou menos isso, 1 hora de distância entre essa réplica, a primeira réplica, que é a réplica que está no Azure, e as outras duas, ok? Então eu vou fazer agora um F5 aqui, vou fazer refresh, vamos ver o que aconteceu, ok? Certo? O que a gente esperava, está tudo com o mesmo timestamp, a conexão da VPN voltou, a conectividade para a réplica voltou, a secondary réplica consegue ver a primary consegue ver a secondary, então a gente conseguiu sincronizar as duas coisas e o Always On, o Availability Groups voltou a funcionar como a gente esperava, com sincronismo, e todas as modificações que eu fiz utilizando essa toolzinha aqui, que fez basicamente muita modificação, foi executada por 7 minutos, se eu não estou enganado aqui. Isso foi tudo sincronizado a partir do momento que a conectividade voltou. Ok? Certo. Agora eu queria mostrar aqui o seguinte, eu vou mostrar aqui o tal do Wizard do Azure para adicionar uma réplica na cloud. Ok? Basicamente, a gente vai chegar aqui no mesmo Wizard de adicionar a réplica que a gente tinha. A gente conecta em todas as réplicas atuais. Demora alguns segundos para ser feito. No meu caso, eu não fiz o Wizard, eu fiz manualmente, eu fui no Azure, criei a VM, adicionei os discos, fiz todos os passos manualmente, ok? Não foi por aqui que eu fiz, mas aqui também é possível ser feito isso. Ok? Eu não vou fazer também isso aqui porque demora tempo, eu só vou mostrar mais ou menos como é que é. É tudo igual como na outra, certo? Aqui aparece que a gente já tem, os tipos que a gente tem, de sincronismo, se é síncrono ou assíncrono, se tem automático failover ou não. E aqui, se a gente fosse adicionar uma réplica no nosso data center normal, a gente clicaria aqui no Add Replica e seguiria o nosso wizard. No caso, a gente clica aqui em Add Azure Replica. Posso até aumentar aqui para quem não está conseguindo ler. Add Azure Replica. Clicamos aqui e vai abrir essa outra janelinha, ok? Que já está aqui com o meu certificado e com o meu Subscription ID, porque eu já fiz isso antes. Basicamente, a gente vai conectar. Se você não tivesse conectado e aparecer uma tela de login do Azure aqui, você fazia o login e isso ia ser feito o download automaticamente. E depois você, basicamente, vai chegar aqui e vai escolher a versão que você quer do SQL e do Windows, ok? No meu caso, teria que ser o 2014 com Enterprise, no Windows 2012 R2, o tamanho da VM, username, essas coisas todas, ok? Esse Wizard, ele tem um pequeno bug que eu sinceramente ainda não descobri como corrigir isso. Falei já com várias pessoas aqui da comunidade e ninguém até agora conseguiu colocar isso para funcionar. Por isso até que eu tive que fazer o processo manualmente, mas a Virtual Network não aparece aqui, nem a Subnet. E o VM Size também não aparece, ok? Eu já vi uma demo da Microsoft que isso funcionou. Eu não sei o que eles fizeram, mas eles são da Microsoft e eu acredito que eles sabem os truques para passar aqui. Mas eu talvez até abra um Connect, se eu perceber mesmo que isso é um bug, para poder se resolver esse problema, porque isso é uma Fiat muito boa, porque poupa muito tempo, como eu disse para vocês. Ok? Certo, vou cancelar aqui, vou fazer só a última demo aqui para terminar, porque a gente já está em cima da hora. Certo, não, basicamente eu vou mostrar aqui como é que funciona o CSV, ok? Isso aqui é o nosso cluster, ok? Temos discos, vamos clicar aqui no nó dos discos. Basicamente eu tenho dois discos, dois shared discos aqui, que um é para o quorum do cluster, e esse segundo aqui é o disco H, que a gente pode ver aqui o disco H, que ele aparece aqui com a letra normal, tem um arquivo de dados aqui, um TXT, ok? E se isso carregar, eu vou mostrar como se cria o CSV, que é uma coisa muito simples, ok? Está aqui. É muito simples criar o CSV. Ele está adicionado no cluster já, é basicamente right-click aqui e vir Add to Cluster Shared Volumes. Clica aqui nessa opção e ele vai ser transformado num CSV. Apareceu agora, Cluster Shared Volume, ele virou um CSV. Aqui embaixo já mudou, ok? Ele não está mais mapeado na letra H, ele está dentro dessa pass, que é C2./Cluster Storage /Volume 1. E a gente pode chegar aqui, de novo aqui no Windows Explorer, vir aqui no C2 Cluster Storage Volume 1, aqui. Está aqui com o nosso arquivinho, legal. Vamos fazer um teste aqui. Está aqui o arquivo, a gente está num nó do cluster, ok? No nó 03, está vazio o arquivo. Agora eu vou no outro nó, lá no Azure, ok? No nó lá que está lá na Irlanda, lá longe, ok? Vou chegar aqui, vou abrir o mesmo arquivo, deixa eu abrir com o Notepad. Vou verificar que eu tenho acesso a esse disco para leitura e para escrita, ok? Então vamos ver aqui a primeira parte da leitura, já estava até na pasta que eu tinha testado isso antes, ok? Está aqui C2, Cluster Storage, Volume 1, File, está aqui o arquivo,
vou escrever qualquer coisa aqui, vou escrever aqui 24 hours of pass, vou guardar o ficheiro, ok, está guardado. Vou fechar não, vou para o outro nó agora, cheguei aqui no nó 03, ok, voltei aqui e vou abrir o arquivo aqui desse lado agora. Está aqui, está aprovado, eu escrevi um nó, apareceu no outro, ou seja, como eu disse, ele fica acessível para leitura escrita em ambos os lados. Certo, e para se tirar, se você não quiser mudar de ideia, falar não quero mais isso como CSV, é muito fácil também, é só chegar aqui, clicar em Remove from Cluster Shared Volumes, você clica aqui, ele vai remover isso e o problema está resolvido, ok? Ele vai ficar mapeado de novo como disco H, como a gente está vendo aqui, ok? Certo. Então, vamos terminar aqui a apresentação, só passar aqui para o sumário, ok? Basicamente, o que aconteceu de novidade aqui no Always On, nessa nossa versão 2014? A réplica do Azure, como eu disse, veio de raiz no 2014, porém já está disponível no CFSpec 1 do 2012. Nós temos a possibilidade de adicionar até 8 secundários, réplicas secundárias no Availability Groups, e temos a disponibilidade aumentada, como eu provei aqui, ok? No Failover Cluster Instance e no Availability Groups nós também tivemos uma melhoria nos diagnósticos e no Failover Cluster Instance tivemos os CSVs, que foi o que eu acabei de mostrar, que vai melhorar também a disponibilidade, ou seja, o foco do SQL Server 2014 foi melhorar esses pontos e realmente são coisas que ajudam muito, ok? Então, agradeço a vocês, se alguém tiver alguma questão, esse é o momento. Não sei se tem alguma coisa aí, Marconi. Murilo, nós temos sim. Temos uma pergunta aqui relacionada ao Oracle Hack, tá? Ok. É uma pergunta de um participante assim, você acha que estamos, de uma certa forma, um pouco longe no SQL Server de ter instâncias ativa-ativa que permitam a gente trabalhar com essas atualizações em ambos os lados, como existe no Oracle Hack? Certo. No caso, eu acho que não, entendeu? Eu acho que a Microsoft, inclusive, está trabalhando muito no sentido de melhorar o Availability Groups. A gente já deu um passo muito grande em poder ter dois nós ativos para leitura, com sincronismo rápido, como a gente tem. Inclusive, a gente tem uma solução melhor do que o Hack, porque o Hack tem um disco único para todos os nós. No nosso caso, a gente tem discos separados, a performance ainda é melhor do que o Hack. Agora, a parte da escrita, a gente tem que esperar. Eu espero que na próxima versão da SQL Server a gente tenha alguma novidade quanto a isso, ou numa outra, mas eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, porque isso realmente é uma lacuna que a gente tem aqui, mas eu acho que a Microsoft está trabalhando nesse sentido. Ok, tem mais outra pergunta aqui sobre o Availability Group. Em um Availability Group onde há um cenário de multirede, em caso de um site, vai acontecer um desastre, e a gente configura o SQL para que seja preciso essa questão da continuidade do failover, essa perca no site secundário e por primário e por secundário, né? Ele até comenta aqui que a questão do DC, do DNS, o que é que a gente precisaria mais, né, para garantir que a gente consiga sobreviver esse nó secundário em caso de um site principal ele haver queda, né, vamos dizer assim. Certo, no caso de se ter uma solução de disaster recovery completa, o melhor mesmo é você replicar o seu DNS, replicar o seu domain controller. No caso do SQL Server, você tendo uma réplica secundária em outra localização, dependendo do tipo de sincronismo, você não vai perder dados, você tem só que se preocupar em sincronizar os logins, os jobs, as coisas que estão fora da base de dados, que isso, assim como no Database Mirroring, eles não são sincronizados, tá? Então você tem que se preocupar com esses pequenos pontos aqui, em manter um sincronismo diário ou de uma em uma hora, se for um ambiente muito mexido, dessas coisas que estão fora do âmbito da base de dados. Ok, Rodrigo. Murilo, é só isso mesmo. Tem mais uma pergunta não dos nossos participantes. Ok, certo. Então, agradeço a presença de vocês. A gente se vê aí numa próxima apresentação. Eu vou estar no SQL Certo Day do Rio de Janeiro também, se alguém quiser dar uma passadinha lá para falar comigo, estou disponível. E me contactem também, Twitter, tem os meus contatos no início da apresentação. E está na hora da próxima, vamos lá, agradeço, boa noite para o pessoal e a gente se vê. Ok, obrigado, Murilo, a todos os participantes e continue conosco na seleção do SQL Pass Português.